Bom dia, irmãos. A gente pode ficar conversando sobre passarinho, sobre valor de passarinho, sobre rinha de galo, sobre depois que vendeu o passarinho, o que eu faço com o dinheiro. A gente poderia conversar sobre isso. Mas como nós aprendemos que em família, e em família espiritual, em família que o Pai, Ele nos traz para a maturidade, a nossa conversa é conversa madura. Por isso, às vezes, uma assembleia parece ser aquela coisa enfadonha, chata, mas é uma conversa séria, é uma conversa madura, porque família que quer crescer, irmãos, não dá para conversar que não seja conversa madura. Família que quer crescer, se ficar conversando sobre passarinho, sobre bicicleta, sobre o cotidiano que não nos leva a crescer, pode ter certeza que seríamos família infantil, mas graças a Deus não é esse caso. Por exemplo, semana passada, ou retrasada, eu comentei sobre as cadeiras, né, os bancos aqui vazios à frente. Olha só que maravilha. Só temos 2 aqui, mas estava ocupado, tinha pessoas aqui, desocupou porque saiu. Mas olha, os bancos da frente já estão se ocupando. Isso é um bom sinal. Parece que não, mas didaticamente a impressão que dá é assim, cara, deixa eu recuar porque eu não quero assumir responsabilidade. Mas quando eu me coloco à frente, como eu dou a cara a tapa, eu estou respondendo, eis-me aqui, eis-me aqui. Então isso é muito bom. Irmãos, nós temos conversado sobre essa sujeição ao Espírito, à vontade do Pai. Sujeitai-vos ao Espírito do Pai. Sujeitai-vos à vontade do Pai. Porque fora dessa sujeição, a gente vai ser pessoas que fomos criados para um propósito, mas que não se submetem a esse propósito e vai para a vida infantilizada. A nossa conversa não é sobre quem vai ser, ou por conta do que está sendo dito, a gente torna a ser no sentido de que não era. Mas a conversa tem sido para que a gente traga a memória de se sujeitar ao que nós somos. Não tem nada que está sendo dito aqui que é para nos tornar a ser. Porque a palavra de Deus é bem clara para a gente do que tudo o que Ele já fez em nós. Muitas vezes as vozes externas tentam nos trazer a uma outra percepção de quem nós somos. Mas quando a gente se submete intencionalmente a ouvir o que o Pai tem conversado, o que o Pai tem dito aos nossos ouvidos, o que nos resta é nos submeter àquilo que Ele já fez em nós. Amém? E como subtema, a gente conversou desde semana passada, iniciamos semana passada, sobre essa adoção, sobre a adoção que ela é irrevogável e inegociável. Por exemplo, o que você fez para que pudesse ser adotado? Qual foi a sua ação na adoção de Deus na sua vida? Nenhuma. Nenhuma. Foi feito nele, Ele quem nos adotou. E essa adoção, ela é inegociável e ela é irrevogável. É dele para conosco. Não houve ação nossa para com Ele, para que isso pudesse acontecer. Porém, essa adoção que é irrevogável e inegociável, ela implica um cumprimento de um propósito. Ela implica, misturei implica com cumprimento, saiu implica. Ela implica uma ação na nossa vida de como quem vai crescendo e amadurecendo. Essa adoção, que é irrevogável e inegociável, não foi de maneira alguma para nos manter filhos infantis, filhos imaturos. Porque filho infantil, menino, criança, dá demanda. Criança só traz demanda. Ontem eu estava
pronto para assistir. É isso mesmo. Para assistir lá o jogo do Vasco, não pode rir, irmãos. Não pode rir do irmão. Só porque o irmão torce para o Vasco, você não pode rir do irmão. Então estava lá pronto para assistir o jogo do Vasco. Aí o Cauê... Eu tenho algo aqui. Obrigado. Obrigado, João. Zé. Veio João, falei Vasco, veio João na memória. Aí estava pronto lá para assistir o jogo do Vasco e o Cauê me deu demanda. Cauê, me leva lá no campo para jogar bola? Aí eu deixei o jogo do Vasco para lá e fiz um bom negócio. E fui lá jogar bola com o Cauê. Cauê da demanda. Natural. Cauê tem 6 anos de idade. Por exemplo, o que você sabe sobre a vida infantil de Jesus? O que você sabe sobre a vida infantil de Jesus? Cauê já fez assim, ó. O que você sabe sobre a vida infantil de Jesus? Mas a Bíblia fala sobre a vida infantil de Jesus. Abram lá, por gentileza, em Lucas. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Amém? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando os 8 dias para a circuncisão de quem? Do menino. Do menino. Então, estamos lendo aqui sobre um menino. Pode continuar, por favor. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus... Quando os pais trouxeram o menino. Continua falando sobre um menino. Vai lá para o versículo 33, por favor. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Jesus sendo de novo chamado de menino. Até então, como menino, Jesus não está fazendo nada. Até então, como menino, Jesus, apesar de não ter pecado, mas Jesus trazia demanda de menino. Então, Jesus ainda está sendo tratado, quando fala desse Jesus, está falando desse menino. Pode continuar, por favor. Pode ir para 38. 38, irmãos. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ainda está falando do menino. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia. Versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus
ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Ele está sendo olhado até então como menino. Pode continuar. Versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Filho, os pais ainda o olhavam como menino. Irmãos, o propósito dessa conversa aqui é que a gente perceba essa transição que é necessário haver na nossa vida. A transição de menino para homens, transição de menino para adulto, para maduro. Versículo 49. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Olha, percebam essa transição que começa a acontecer. Olha a transição que começa a acontecer. Repete o versículo 49, por favor. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ou seja, até então, o pai cuidava do menino. Até então, esse menino trazia demanda. Mas agora, nessa transição, a partir de 12 anos, ele começa a entender o quê? Que ele passa a cuidar dos negócios do pai. Agora ele passa a cuidar dos negócios do pai. Ou seja, qual é essa transição de menino para maduro? Que, como menino, você precisa ser cuidado. Como menino, você traz demanda. Agora, enquanto maduro, você transicionando para essa maturidade, você passa a cuidar dos negócios do nosso pai. Continua, por favor, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, vocês perceberam agora, por conta dessa transição, já até então, esse menino que trazia demanda, agora ele passa a cuidar dos negócios do pai. No versículo 52, esse menino passa a ser chamado de quê? Repete, por favor. Jesus ia crescendo em sabedoria. Agora esse menino passa a ser chamado de Jesus. Jesus. Transicionou. Esse lugar que era trazido anualmente, era a festa da Páscoa. Era a festa da Páscoa. Era a festa da mesa. Esse menino transicionou de menino, de quem quer cuidado, para homem maduro, como quem cuida. Percebe essa transição? E a partir de que idade já pode ser feita essa transição? A partir dos 12 anos, irmãos. A partir dos 12 anos. Muitas vezes, a gente insiste em achar que, independente da idade em que você está, você ainda não assume responsabilidade. Às vezes a gente insiste de pessoas aí com 40, 50, 60 anos de idade, com uma mentalidade de quem não transicionou nem a partir dos seus 12 anos de idade. E a gente vai conversar agora sobre essa transição, esmiuçando toda essa fala aqui, apesar do tempo já estar bem escasso, mas vamos falar um pouquinho sobre essa transição. Elton? Uma coisa que é interessante para a gente observar aqui nesse texto mesmo de Lucas, do capítulo 2, que me chamou a atenção, na cultura judaica, geralmente, eles davam nome ao filho depois que o filho nascia.
A gente agora na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente escolhe o nome antes de nascer, né? Você faz lá um acordo lá com a mãe, se for menino eu ponho o nome, se for menina você põe o nome, ou sei lá que acordo que faz, mas coloca-se o nome geralmente antes. Eles faziam isso depois que a criança nascia, e principalmente depois que era circuncidado, no 8º dia. Agora o versículo 21 fala de um detalhe de Jesus que é muito interessante. Diz aqui o texto: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Olha só, toda criança judia, ela recebia o nome só depois do 8º dia. Jesus, ele teve o seu nome dado, escolhido pelo anjo, antes dele nascer. Então isso também já diz respeito àquilo que ele vinha, aquilo que ele estava aquilo que estava proposto e que ele iria cumprir, né? Já era algo determinado antes do seu nascimento. Uma outra coisa interessante para a gente observar, na cultura judaica existe um ritual importante chamado Bar Mitzvah. Quando um menino faz 12 anos, a comunidade faz um ritual para ele, e ele passa, a partir daquele momento dos 12 anos, ele passa a ser considerado de maior idade religiosa, ou seja, ele não é hoje, por exemplo, uma pessoa se torna maior idade com quantos anos? Aos 18. Aos 18 anos ela é responsável pelos seus atos, mas esses atos diante de quem? Diante dos homens, não é? Um ato, uma responsabilidade civil. Só que aos 12 anos, o menino judeu já passa a ter responsabilidade, maioridade, sobre as suas responsabilidades diante de Deus. Por isso é Bar Mitzvah, traduzindo no nosso português, significa filho da lei, ou filho do mandamento. Ou seja, a partir de agora, dos 12 anos, você já é responsável pelos seus atos diante de Deus. E aí, olha só que interessante também, a gente vê como que até a biologia responde a isso também. Geralmente, na média, com que idade que as meninas começam a ter menstruação? Não é nessa faixa aí? 11, 12, ou sei lá, se tem casos aí que pode ser até mais cedo. É a puberdade, mas geralmente é nessa faixa de idade. E os meninos? Os meninos também, aos 11, 12 anos, eles já vão tendo uma transformação no seu corpo, e aonde alguns já começam até mesmo a produzir espermatozoides. Então, o que isso quer dizer para nós? O próprio corpo, ele começa a dar sinais de que com essa idade, a pessoa já passa a ser, como o Erivander falou, sair de uma condição de demandante para uma condição de quê? De responsável, de gerador de vida. Então, na biologia isso acontece, lá aos 11, 12 anos. Mas é preciso que aconteça também, que haja essa transição no entendimento, na maturidade de se ver responsável e não mais uma criança, não mais um menino. E isso é tão forte que não é só na cultura judaica que isso acontece. Em outras culturas também. Por exemplo, entre os índios, um menino lá na tribo indígena, quando ele completa 12 anos, ele já passa a ser visto pela tribo como um adulto, responsável. Não existe índio adolescente. Não existe índio que fica brincando de videogame lá, ao invés de ajudar nas responsabilidades da tribo. Então a gente percebe que essa maturidade, essa transição, ela deve acontecer,
e Deus dá todos os sinais dessa evidência para que isso aconteça aos 12 anos, como aconteceu com Jesus. E aí, nós já vimos então aonde que isso acontece, né? Por exemplo, não foi por acaso que na abertura lá da Assembleia eu pedi para nós lermos Salmo 133, que diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Presta bem atenção, isso aí vocês podem falar, ver isso, atestar isso. Um menino, uma menina que vive em comunhão, que congrega, que vê os seus pais caminhando também, como o texto diz, né? Lá no versículo 39 ou no versículo 40, deixa eu confirmar aqui, diz que os pais de Jesus, eles fizeram tudo quanto a lei do Senhor mandava, né? 39, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade. Então, qual é o quadro que a gente vê ali nesse menino que está sendo formado e que vai passar por essa transição? Seus pais caminham fazendo tudo o que a lei exige. O que a lei exigia? A lei exigia que o menino fosse circuncidado no 8º dia e que ele fosse apresentado no templo. Então, os pais desse menino caminhavam junto, em comunhão, eles estavam em comunhão ali, e seguindo os mandamentos da lei do Senhor. Outra coisa, aos 12 anos, quando Jesus chegou lá e deixou todo mundo lá boquiaberto, porque ele estava ensinando no templo, quem é que ensinou aquelas coisas para eles? Para ele. Quem ensinou a lei, os profetas, para o menino Jesus, foram os seus pais. Foi José e Maria. É responsabilidade nossa, quanto pai, ensinar aos nossos filhos. Porque, meu filho não aprendeu, ou ele não caminha. É minha responsabilidade, quanto pai, fazer isso. E aqui no 39 está dizendo que José e Maria faziam isso. E ali, mais adiante, vai dizer que eles voltavam todo ano para comemorar a Páscoa. Então, havia um envolvimento, havia uma intenção. Os pais de Jesus, o menino Jesus, ele não estava sendo criado de qualquer maneira, ele estava sendo direcionado. E ele não estava sendo direcionado só numa coisa ou outra, José ensinando carpintaria para ele. Ele estava sendo ensinado na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E aí, aos 12 anos, a gente vê ali Jesus, né, passando por esse bar mitzvah, aonde ele não só passa a ser responsável pelos seus atos, mas ele já está lá ensinando dentro da sinagoga, ensinando aos mestres da lei. Então, a gente vê uma série de evidências ali. E aí nós vamos, mais à noite, detalhar essas evidências. Quais são as evidências que nós podemos ver numa pessoa que transicionou, que passou, deixou de se ver como um menino, gerando demanda, e agora ele é um adulto, ele já é alguém que tem responsabilidade, ele já é alguém que é ativo na comunidade, já é alguém que senta para conversar, para ensinar e para aprender junto com essa comunidade. É assim, nós vamos continuar nessa caminhada, vamos continuar nessa reflexão do que Deus está nos mostrando a respeito da paternidade dele, mas também da nossa responsabilidade, da responsabilidade de cada um de nós em relação à comunidade. Eu só queria pontuar esse finalzinho, antes da gente partilhar o pão. Lá em Gálatas capítulo 4, vai dizer que um menino, até os 12 anos, não difere nada de um escravo. E aí ele não tem lugar na mesa. É importante a gente observar por que Jesus está aqui conversando com os mestres da lei,
porque ele se vê responsável, mas tem uma construção antes, que é o que o Elton estava falando, sobre os pais que se tornam responsáveis. E percebe que o filho, por mais que ele seja comparado a um escravo, e que ele não tem muita consciência, e que ele é pequeno, mas ele entende de que há um processo. Às vezes a gente trata a criança como se ela não entendesse nada do que a gente faz. Mas se eu chegar ali para a Agnes e refalar alguma coisa, a Agnes vai repetir o que eu estou falando. Então a gente precisa ter esse caminho de responsabilidade, entender que há um processo, para que eles também vejam em nós o caminho de sujeição ao Espírito. Porque Jesus não foi para o templo e ficar lá aleatoriamente, foi porque ele já estava sendo guiado pelos pais e através do Espírito tendo essa percepção. E aí Jesus se coloca nessa mesa, porque às vezes a gente quer separar, essa aqui é conversa de adulto e não conversa de família. Então, se a conversa de família não tem diferenciação se tem 11 ou 12 anos, ela vai estar junto, igual a gente fez da Assembleia. Você vai chamar para conversar, falar sobre financeiro com o seu filho. Você vai conversar sobre a palavra, sobre como se portar na sociedade. Isso tudo é chamar a responsabilidade, e é a nossa responsabilidade fazer esse caminho para que a própria criança deixe de ser menino para virar um jovem adulto e se torne responsável e não fique voando. Porque, irmãos, Jesus tinha 12 anos, mas tem muita criança aqui que tem 12 anos que precisa também estar participando da mesa para que possa transicionar e não fique focado só na questão da idade ali, naquele convívio onde ela não tem a percepção dos mais velhos para que ela possa se espelhar. Ou seja, enquanto eu olho para a vida, a partir do quanto eu tenho para receber, eu ainda sou menino. Enquanto eu olho para a vida no limite das minhas obrigações, faz isso, eu faço aquilo. Faz assim, eu faço assim. Enquanto eu olho para a vida no limite daquilo que eu tenho a fazer como obrigação, eu ainda tenho a mentalidade escrava. Eu ainda sou um menino. Então, essa transição, ela precisa acontecer, porque, do contrário, a gente vai achar, inclusive, que a vida nos deve. Do contrário, a gente vai achar que essa adoção, que ela é irrevogável, ela não serviu, ou só serviu para nos tornar filhos e filhos infantis. Mas essa adoção, ela é irrevogável, mas ela necessariamente nos implica a um cumprimento de um propósito, a crescer, a amadurecer. E a ceia, irmãos, é um ambiente pedagógico criado pelo nosso Pai para a gente transicionar. De comedores para alimentadores. Como menino, a gente é aquele que come. Como maduro, a gente é aquele que alimenta. Como menino, a gente é demandante. Como maduros, a gente é ofertante. Como meninos, a gente senta à mesa para comer. Como maduros, a gente se senta à mesa para dar de comer, para ser comido, para partilhar. E é isso que a mesa nos convida. A mesa nos convida para essa transição de menino para adulto, de menino para maduro. Jesus, sem pecado, enquanto menino, era um demandante. Apesar de sem pecado, mas era um demandante. Mas esse menino amadureceu. Esse menino passou de ser ensinado pelo pai para poder cuidar dos negócios do pai. E a mesa nos chama a sermos responsáveis pelos negócios do nosso pai. E é isso que nós vamos fazer agora, com essa mentalidade, com essa transição de quem demanda para quem oferta. Vamos cear e vamos nos posicionar à mesa como quem oferta e não como quem demanda. Amém?